Alô, Bistro Lovers! Começo hoje o nosso podcast com uma provocação. Você realmente conhece a Gen Z, a geração Z? Ou é daqueles que vive repetindo os mesmos estereótipos e clichês, sem tentar entender de verdade o que eles pensam e sentem e como agem? Para dar uma ideia do impacto dessa geração no mundo em que vivemos e na forma que estamos nos relacionando, consumindo e trabalhando, apresenta alguns dados relevantes. Primeiro, a Gen Z, formada por quem nasceu entre mais ou menos 95 e 97 a 2010, 2012, representa cerca de 20 a 25% da população do Brasil. Isso significa que em um país com aproximadamente 218 milhões de pessoas, ela representa uma parcela significativa, em torno de 50 milhões. Segundo dado, nascidos e criados no mundo digital, seus hábitos de interação, consumo e engajamento social impactam o mercado de trabalho e, por consequência, a economia. Terceiro dado, no ambiente de trabalho priorizam flexibilidade e crescimento, impulsionando as organizações a repensarem suas práticas de gestão para se tornarem mais atrativas. Mais um dado, boa parte do poder exercido pela Gen Z vem da voz que possuem no ambiente digital, nas redes sociais, por meio da criação de conteúdo. Quinto dado, é a mais diversa geração em termos de etnia, gênero e orientação sexual, e esperam que as empresas e a sociedade reflitam essa diversidade e novos valores sociais. E por último, é uma geração que enfrenta desafios inéditos, ligados às questões sociais, tecnológicas, saúde em todos os sentidos, sustentabilidade e educação, mas que, por outro lado, possui o potencial de criar soluções inovadoras e transformar o futuro. Enfim, esses são os principais dados que servirão como ponto de partida para a nossa conversa, que tenho certeza que será incrível e esclarecedora. Mas antes, vamos às apresentações. Eu sou Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria de soluções ágeis e integradas em cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E hoje tenho o privilégio, de receber aqui no estúdio dois legítimos representantes da Gen Z, que certamente vão desafiar a mim mesma e a vocês a pensar diferente. São eles: Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, colunista do tema Carreira na Exame, LinkedIn Top Voice. Diego, um prazer te receber aqui, muito obrigada, vai ser incrível aqui a nossa conversa. Luiz Menezes, LinkedIn Creator, fundador da Trop, consultor de geração Z, palestrante, apresentador, colunista. Muito obrigada, Luiz. Poxa, estou muito feliz de ter vocês aqui. Na verdade, é um prazer. E eu faço questão de dizer que esse tema sempre foi uma das minhas prioridades, porque eu reconheço o quanto vocês influenciam positivamente a nossa realidade. E, para começar, a minha proposta é que a gente possa discutir o que é essa geração Z exatamente, não só em termos de idade, sim, mas de perfil. Mas antes da gente falar desse perfil, eu acho que é muito legal que a gente traga à tona um pouco dos estereótipos, sim, um pouco dos rótulos, das generalizações e eu diria até das mentiras que a gente ouve a respeito, que na minha visão causa distanciamento. Ao invés de gerar uma aproximação entre gerações, acaba criando distanciamento. E aí, na sequência, eu queria muito que a gente, depois que terminasse de falar sobre todas essas questões, talvez a gente possa pensar assim, numa persona que melhor represente, a geração do ponto de vista do que pensa, do que sente e como age. Tá? Vamos dividir assim em duas etapas. Perfeito. E aí eu jogo para vocês, vamos lá. Eu também tenho coisas para falar. Mas assim, quais são os estereótipos, os rótulos, as coisas? O que está por trás aí de tudo isso? Acho que o primeiro que a gente mais tem ouvido é em relação ao trabalho, que é a geração que menos gosta de trabalhar. Mas a maior parte dos estudos que estão apontando isso, inclusive, não aconteceram nem no Brasil, são estudos do norte global. Então acho que esse é um ponto de partida importante para qualquer profissional de RH. Vamos olhar a fonte.
Vamos olhar quais são os países, Adorei isso. qual é a amostra, inclusive, desse estudo. Porque às vezes o Brasil está integrando a lista de países estudados, mas é uma amostra que ela não é representativa. A gente sabe os nossos polos macroeconômicos aqui do país, a gente sabe onde os estudos também geralmente acontecem. Então, a gente está tendo uma presença em todo o Brasil desse estudo? Ou esse estudo aconteceu somente em São Paulo, somente no Rio? Então, são pontos importantes de partida dessa conversa. Mas eu acho que o objetivo aqui é a gente conseguir também sair do episódio com quem tá em casa assistindo, ouvindo, com um pouquinho de um outro olhar, um carinho um pouco maior, assim, pela nova Empatia, geração. carinho, né? Exato. Eu diria que se a gente conseguir chegar até na admiração, eu vou gostar, viu? Porque é um pouco lugar de que esperança, assim, sobre a Isso. galera. Mas há uma demonização muito forte da geração Z, né? Então, e aí tem aquele lazy job, Lazy white killing, o que for assim, que fala que a galera de fato não quer trabalhar, que a galera... Só que a parte divertida é que, como eu atuo direto com o mercado de trabalho, eu consigo ver algumas coisas peculiares, como a recrutadora ligar pro candidato e o candidato falar: não me liga não, me manda por WhatsApp, porque ele não quer falar no telefone. Aí é Então, É tendência. então O que é ligar mesmo, hein? Né? tem um, assim, de estereótipo, né? Se a gente fosse generalizar, tem coisas do tipo, como somos nativos digitais e a gente é muito sob demanda, tô com fome, iFood, quero me deslocar Uber e etc. Existe uma ansiedade muito grande por evolução, então a gente brinca muito de estágio, que deu 3 meses de estágio, quando é a minha efetivação. Quando Quero que eu ver vou virar, humano. quando que eu vou virar diretor ou o que for. Então, isso mesmo. É uma pressa muito grande, É, Mas tem galera contexto social pensadinha. também. Imagina, a galera, a Sim. maior parte da Gen Z teve o processo de aprendizagem dentro do período pandêmico. Sim. Ou seja, as pessoas desaprenderam a interagir socialmente. Não tinha essa de você ligar, ou de você falar com as pessoas para resolver o problema. Como você resolvia o problema? Era por mensagem, Sim. no máximo por um e-mail, ou por clicando em botões dentro de um app. Então também é uma geração prejudicada em termos de interação social, e aí, obviamente, a galera não vai querer falar no telefone. Imagina, quer Imagina. receber uma mensagem. Olha, E ao eu não mesmo sou e tempo- não gosto, mas... Ao mesmo tempo que é a galera que se grava sendo demitida, E posta. posta, mas quando é pra ligar a câmera no trabalho, Não tá. ligar a câmera. Exatamente. Então, existem umas peculiaridades divertidas dessa geração. Mas, de novo, não é todo mundo. Sim. Nós somos... Eu ligo a câmera. Então, assim, tem uma demonização, tem coisas que são, de fato, uma parte de uma realidade, mas que a galera vai ter que aprender a lidar, tipo assim, ao presente, ao futuro das empresas. A pipeline de talentos está sendo montado. Claro. Cabe à empresa conseguir trabalhar com essa galera no dia a dia, entender ali, assim como estudou no período pandêmico, começou a trabalhar no período pandêmico. Então o home office para eles Sim, presente. não mudou nada, porque é a minha primeira oportunidade de emprego, então aquilo ali é ok para mim, né? E eu acho que é um contexto corporativo importante da gente trazer pra mesa de que é a primeira vez que a gente tem tantas gerações dentro do ambiente de Total. trabalho, né? Então a gente tem desde o Baby Boomer Tudo junto. até a geração Z e a geração Alpha entrando no mercado de trabalho. Então o pessoal de 14 anos Até já tá porque é chegando. o que eu falo, que é lugar comum que eu vou falar, mas é importante, né? A gente também ganhou em tempo de vida, em longevidade, né? Então as pessoas não param de trabalhar aos 60, Exatamente. 65 anos, muito pelo contrário, saúde, a gente tem uma vida muito mais longeva e isso reflete nessa combinação que você trouxe, né? E é desafiador para o contexto corporativo. Tem. Como a gente cria... antigamente o código de conduta, os regimentos eram aplicados e acontecia para todas as gerações. A partir do momento que as gerações mais questionadoras e mais novas começam a entrar, opa, tá balançando a lógica. Que Mas eu quero voltar nisso lá no finalzinho da nossa conversa, que eu quero falar também assim, de como a gente melhora porque eu acho que é interessante. Sim. Não só a gente apontar que é um desafio, mas assim, qual o caminho, né? E quero falar sobre isso com Perfeito. vocês.
Mas vamos aos nomes, eu adoro os nomes, é porque eles são estereótipos mesmo. Você falou do quiet quitting, Com a Kirin é. né? Que é aquele que tá ali, mas não tá, já tá, né? Já foi, só tá, né? Vou fazer só o O básico. básico. Tem a história do neném, nem trabalha nem estuda. Isso aí é típico. Não é? Eu sou muito cético quanto a esse termo. Não é feio. É até, muito, né? além de feio, acho que tem a questão do, não estuda nem trabalha, É mas mesmo. ao mesmo tempo que não tem empresa capacitando e não tem oportunidade de estudo que vai fazer com que essas pessoas entrem no mercado de trabalho. Perfeito. Então, é um problema que ele é muito maior e mais estrutural do que a gente Que não é apontar que é da- a geração que é dessa Perfeito. forma. É estrutural. É estrutural. O que mais? Que outro termo tem? Você falou lazy. Tem uns outros, tanto lazy lá. Lazy. Toda hora E- sai uma matéria na Forbes nova lá. Com um termo inglês. Agora, eu achei lindo o Gen Z. Gente, achei chique. Gen Z. Gen Eu gosto Z. da confusão que às vezes E o fazem com Zoomer Jay-Z. também é usado? É. Zoomer? Zoomers. Não? É Já vi cafona. isso tudo, já é vi isso tudo. cafona. Mas eu tô vendo muito o Zillennial, Zillennial. que é aquela meiota, aquela faixa, intersecção da galera que... Do Mi. Do Millennial com a geração Z, sabe? Os nascidos de 96, 95, 94. Sempre falo que é muito menos sobre data de nascimento, É, muito mais sobre eu também comportamento. acho. Né? Sim. São contextos que a gente cresceu e Até na impacta. abertura eu falei, né? Porque quando você vai buscar pesquisar sobre o tempo, a data, Mistureba, é né? mistureba, 95, 97, 2010, 2012, Sim, né? sim. Fica ali, né? Então é isso, é esse intervalo. Sim. Não precisa também ser preciso, né? É isso, é um comportamento. Legal. Então vamos falar, assim, na visão de vocês, que eu acho que a gente já trouxe alguns elementos, mas tentar organizar. Se a gente fosse criar essa persona, né? O que a gente tem, assim, Eu adoro essa lógica do pensar, sentir e o agir, né? Uhum. É um pouco essa estrutura. Como é? O que é ser um Gen Z? Olha, eu vejo que pra geração da multiplicidade, estranho é a ausência do diferente. Por isso que a diversidade ela é tão importante pro contexto corporativo. Porque é estranho quando eu não enxergo no ambiente que eu faço parte outras pessoas diferentes de mim. Estou num ambiente que só tem gente igual a mim, opa, acho que tem algo de errado aqui. E eu acho que isso muito também conecta muito com o fato de que é uma geração do agora e é uma geração que não escreve nada em pedra. Ou seja, tá tudo bem a mutabilidade, essa instabilidade de hoje eu me comporto dessa forma, amanhã não. Então, hoje pode ser que eu esteja na skin rock, tô aqui, ó, jaqueta de couro. Mas amanhã, se eu quiser estar multicolorido, ou verde laranja também, tá tudo certo. Então, é a geração da fluidez, e essa fluidez é uma mudança de comportamento muito grande, mas que não... a gente confunde a mudança de comportamento da geração Z como uma necessidade de ser uma geração instável. Não é uma geração que quer instabilidade, principalmente financeira, ao contrário disso. Que lá na pandemia a gente ouvia isso, né? É. Que a geração NFT, a geração que vai viver de renda. Eu falei, gente, a galera quer casa própria, assim. Ué, Eles eu querem. vou nos eventos, com estagiários, e Adorei. eu pergunto conquista, a galera comprou apartamento e os caramba. Ah. Na planta. Eu tenho uma pessoa que ele começou como estagiário na U, ele é Gen Z, e comprou na planta. Maior sonho, construir família. Eu não vou me resistir. Não é o Wallace. Aqui na equipe a gente tem também. Quem comprou na planta. Muito bom. Então mudar de opinião na internet é diferente de não querer apartamento ou casa própria, tá vendo? Mas bem legal essa questão que vocês estão trazendo, porque traz às vezes assim um pouco de que não tô nem aí com nada, de que é tão fluido, que deixa rolar, mas não, tem aí Eu uma olho base. muito na perspectiva da geração anterior, nos millennials, por exemplo, minha mãe teve problemas financeiros ao longo da vida dela. Então a gente olha para os nossos pais e a gente fala, gente, putz, eu não quero enfrentar Eu isso quero também. viver isso, né? Então eu vejo muito estagiário que ele entra para poder ajudar em casa, para poder começar a construir carreira, ter estabilidade financeira para poder construir o que ele quer construir. Aliás, você trouxe essa história de olhar para o pai e para a mãe, a própria questão da relação com o trabalho, né? Sim. Porque a gente vê e fala assim, poxa, eu não quero viver o que é esse Exatamente. massacre, essa vida executiva, extenuante, né? Síndrome do fantástico. Exatamente. A estabilidade que foi muito prometida também para gerações anteriores, né? De que até o espaço público mesmo, já trabalha numa posição pública que você Opa, vai estar ali pro resto da vida amparado. E a a gente, segurança, né? e a gente vê nossos pais, avós, assim, alguns não conseguiram se aposentar. Pais que estão naquela de que estão vivendo com um salário mínimo. Você fala, essa é a realidade que eu quero pro meu futuro?
Então, é uma geração que também é muito questionadora do modelo tradicional de trabalho, da forma e da relação do ser humano com o laboral, com o ganhar dinheiro. Então, é isso que as empresas ainda também não estão conseguindo entender, que acho que é a primeira geração que veio com uma coragem maior de questionar, mas não só de questionar, mas de querer a mudança. Porque os millennials já eram questionadores. Sim. A gente teve o movimento dos millennials há 10 anos atrás de vamos abandonar nossos empregos e viver de sonhos? Quantos tinham empregos em multinacionais, cargos Sim. executivos e abandonaram? Por burnout Exatamente. também, a maioria, né? Sim. Porque Falta de saúde mental já iniciada. Sim. Mas aí a Gen Z vem com uma força maior de não é só sobre fazer a matéria para aparecer no jornal, mas como a gente muda essa relação. Perfeito. Nossa, sensacional. Sensacional. Alguma coisa mais da forma de agir, pensar? Ele falou dessa parte de ser flexível, e aí traz para o mercado de trabalho também, né? Porque como eles começam, então eles têm a necessidade de flexibilidade no mercado de trabalho também. Então, Sim. e ao mesmo tempo a gente entra numa era muito digital que também nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. E aí a galera faz freela, aí vai Sim. no YouTube, aí ganha dinheiro no TikTok, e aí ganha dinheiro em um monte de coisa. Então a pessoa ela não fica também só fechada Há uma única opção, a uma né? única empresa, a uma única marca e tudo mais. Então também Amplia, né? a galera já tem essa vertente muito mais forte. E a questão do complemento de renda também, né? Porque a partir do momento que você entra num estágio, mas o estágio está te pagando apenas um salário que não ajuda de forma integral a tua família, você precisa mudar a realidade da tua família, e a Gen Z também se cobra muito por como eu modifico o meu contexto familiar. Legal preciso ter isso. outras Sabia que eu não fontes de tinha esse dado? É um ponto, É. realmente. Por isso é aí que a gente olha as várias fontes de receita e de renda da geração. Essa diversificação, né? Muito por necessidade, né? Que a gente fala do empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Então não é que eu tô olhando que, opa, é um potencial mercado, um oceano azul para nada. Não. Para eu sobreviver ou para eu mudar a realidade dos meus, eu preciso fazer mais. Preciso performar outros lugares. E é desafiador, porque ao mesmo tempo que cai naquela seara do mas a Gen Z quer mudar o mundo. Não quer. O propósito da geração Z é o quanto eu consigo mudar a minha realidade e das pessoas ao meu redor. Porque se as gerações anteriores não salvaram e não mudaram o mundo, esse fardo não vai ficar pra gente. Tem um peso, né? Mas os millennials jogam pra gente. Pois é. A gente vai jogar pra alfa. Não, porque Vai fala de geração a pra questão geração. dos problemas de sustentabilidade, as questões ambientais, as questões da... essa geração tem um potencial... Acho que você está trazendo um ponto muito interessante. Porque, peraí, não é assim também, né? Mas como é que eu começo, talvez, mudar o meu dia a dia, a forma como as coisas acontecem, que vai certamente influenciar uma mudança, uma transformação da forma como a gente vive. Mas achei legal isso. Às vezes cai um piano nas costas para carregar que não cabe, né? Não é meu. Não. Esse piano não é meu. Sim. Eu acho muito legal assim, a capacidade que vocês têm de dizer o não. É uma coisa que eu sempre falo. Eu acho isso bárbaro. Porque acho que a minha geração e a geração depois da minha, antes da de vocês, é uma geração que engoliu muito, né? Foi muito obediente àquilo Sim. que era colocado, até serviu em alguns momentos, né? Claro que algumas pessoas romperam mais, outras menos, Claro. mas estou falando aqui da persona. Sim. E isso foi uma consequência, exatamente isso, um esgotamento, Sim. né? Um modelo que é insustentável do ponto de vista financeiro, econômico e da saúde, enfim, do bem-estar. Então eu gosto muito dessa coragem, né? Da dizer, isso não, até aqui sim, Sim. vamos ser, A não galera toque não- qualquer coisa, Não né? cede muito, né? Não cede, Tá meio ruim aqui, você. E sai. É. Às vezes sai sem nem ter realmente uma outra oportunidade de emprego. É corajoso. É até É. demais, assim. Às Fere vezes os eu próprios valores, tchau. tchau. Mas e o portfólio de risco calculado também É pequeno, né? É que eu coligo isso com o fato de que pra Gen Z o maior ativo que a pessoa tem é a própria imagem. Então eu não quero me associar a uma causa, a uma empresa, a pessoas que tenham valores que Não. são diferentes dos meus. Então se alguma coisa tá de errado ali, prefiro não ter o dinheiro do que estar ali e aquilo ser prejudicial pra mim de alguma outra forma, no longo prazo. Que daí também entra na lógica do medo
Tribunal da Internet. Sim, cancelamentos e por aí vai, né? Exatamente. Então é muito. Porque a resposta é muito imediata, né? Vocês têm uma resposta muito imediata da ação de vocês, né? Na minha época, lá, hoje sim, eu também estou exposta a isso, mas não era assim, a gente não tinha um retorno, né, daquilo. Totalmente. Demorava. Vocês não, fez, aconteceu, pá, voltou na mesma hora e a gente, né, tem que segurar a onda, né? E por isso tem que ser tudo muito correto, transparente, ético, né? E é uma geração que, por mais que é autêntica e coloca lá o que quer na internet e tal, espera muita aprovação. Espera. Espera. Ai, fala disso. Totalmente, Fala. totalmente. Acolhimento, aprovação. Porque a interação, como a interação lá não foi no social, físico, por conta da pandemia, Claro. a validação ela vinha como? Pela internet, então pelo like. Pela quantidade de interações no post, de comentários, compartilhamentos. Por isso que a galera é ansiosa, né? Exatamente. Saturou a dopamina. Como é? Saturou a dopamina. Saturou a dopamina. Mas eu acho que é isso, tipo, é uma Muito busca bom. incessante por dopamina, né? É, isso. As próprias redes sociais É. provém isso pra Sem gente. dúvida. Então, e aí, se a empresa não consegue olhar nessa perspectiva pro estagiário, de como vai trazer desafios, como é que vai fazer ele sentir dopaminérgico, né? Tipo, Sim. ele fala, tá sem desafio aqui, não tá tão bom, Não tá trazendo recompensa. E aí, mete o pé, né? Claro. Mas é por isso, assim, tipo, e aí o quanto que também aí tem a culpa da Gen Z, tem a culpa da empresa, etc, mas o quanto que a galera não tá tratando isso de uma maneira que deveria olhar com carinho, Perfeito. porque direto, assim, eu abro do nada as redes sociais e tal, eu falo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Era pra eu estar fazendo outra coisa, mas eu abri porque virou hábito, virou costume, né? Para a gente estar procurando alguma coisa, mas... Mas será, tô assim, pensando alto aqui, será que essa questão da aprovação não é um perfil do jovem? Porque eu também, quando era jovem, também esperava por Sim, aprovação. amplificado, né? Exato. Não, isso, perfeito. Você foi lá onde eu ia mesmo. Sim. Mas assim, o jovem já tem. Acho que a gente sempre busca, nessa faixa de idade, 21, 27, 28 anos, uma aprovação de será que eu estou correto? Será que é isso? Será que é o que eu quero? Eu acho que você trouxe a resposta, né? Está amplificado. Porque a gente abre a rede social e aí a gente vai ver um moleque da nossa idade com uma Lamborghini. Uhum. E aí a gente vai falar assim, pô, tô fazendo uma coisa de errado. Porque não é possível. O que eu tô fazendo que eu não tenho a Lamborghini também? Totalmente. Então a comparação É muito forte. é muito forte. Também é um lugar da felicidade, né? O Instagram só tem coisa boa. As pessoas já estão. É só maravilha. E por Mas isso ao que mesmo vocês tempo, cresceram, né? se a gente botar lá hashtag depressão, hashtag saúde mental, Olha, você foi tem num lugar. muito conteúdo. Olha só, eu peguei uma frase, eu adoro o Harari. Eu acho um Aham. grande pensador. Não sei o que vocês pensam dele, mas eu gosto dele. E ele fala muito sobre os desafios da saúde mental para a geração Z, né? Sim. E uma das frases, eu trouxe uma frase dele que eu achei super legal, que é o que você está dizendo aqui nas palavras dele. Que a juventude de hoje está vivendo um paradoxo. Tem acesso a muita informação Uhum. e a conexões. Só que nunca antes, né? Foi também é uma geração que enfrenta níveis crescentes de ansiedade e solidão. Tem a ver com o que você está dizendo? Tem vários dados já, isso globais, que bota que a galera é a que mais sofre, assim, de problema de saúde mental, né? De 12 a 17 anos é altão, e beleza, de 18 a 24 e tal. Então, é uma galera que se compara muito. Então, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta o repertório, porque a gente sempre compara o palco, né? A gente não compara a biografia, né? O background daquela pessoa. Então eu provoco muito os estagiários a tentarem entender mais por trás o que aquela pessoa fez para chegar até onde ela chegou. E é sempre assim, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho agora, estão aprendendo e tudo mais, não tiveram aprendizados dentro de casa. Então, a minha mente foi mudando de riqueza, né? O que é ser rico? Em casa eu não sabia. Aí eu fui estagiar. Aí o meu chefe, muita grana. Ele me leva um dia para almoçar. A gente vai almoçar de Porsche. Onde eu ia andar de Porsche? Eu andava de Mercedes. Que é o que? BRT. Entendeu? Então, tu entra num Porsche, aí tu fala assim, cara, que é isso? Que isso? vida é essa, né? Aí eu entro no mundo de startupeiro, aí eu tenho investidores, aí investidor que mora em mansão e tal, e tu fala, putz,
Mas o estagiário lá, gente que foi trabalhar comigo, o que tu quer? Me fala do teu sonho e tal. Cara, eu quero ser rico. E ser rico é ter quanto? Cara, quero começar a ganhar 10 mil reais por mês e tal. E aí tu fala, tá. Isso não é ser rico. É. Deixa eu te contar uma coisa. Então, falta esse repertório. Sim. E essa pessoa, a galera não sabe fazer essa curadoria para tal. verdade. Entendeu? Assim, furar a A bolha, bolha, né? participar de eventos, ser mais cara de pau para perguntar as coisas para as pessoas. Então, falta esse. Eu acho que no Brasil a gente tem uma carência muito grande do básico do networking. Em qualquer outro país que você visita, as pessoas proativamente chegam em você. Quem é você? Prazer. Independente de quem ela seja. Me conta sobre a sua história, me conte o que você faz, fale da sua empresa. Aqui a gente tem eventos de empreendedorismo, eventos de startup, eventos estagiários, as pessoas são sentadas uma do lado da Não se outra. falam. E não se falam, não se conhecem. Não, e não abre as coisas, não abre o jogo. Mas, irmão, fala. Vou roubar tua ideia, não, mano. O que você Tu que tá executando, entendeu? Tipo Isso assim, aí, né? pô. Exatamente. Isso logo. Mas é verdade, então. Mas acho que é uma questão cultural também, se a gente for pra olhar, uma questão também macro. E eu sempre trago essa pauta também de que a geração Z, como as outras gerações também, a cultura brasileira, o ensino brasileiro, a gente não é ensinado a empreender, a gente não é ensinado Adorei esse a inovar, a Isso. gente não. Não. Imagina, a gente sai do colegial sem saber o que é o imposto de Sabe nem o renda na que quer, prática. não sabe nem o que quer, não tem nem assim informação sobre o mercado, né? Exatamente. Enquanto em outros países essa cultura de me conta a tua ideia, como eu te ajudo, como a gente troca, como talvez o meu possa ser um complemento do seu e juntos a gente divide pra conquistar. Mas é cultural. E a gente não tem essa lógica aqui. É muita lógica do que é meu, eu tenho que preservar para não ser roubado, pra como a gente. Sabe, a gente Não também não consegue compartilho, evoluir. não troco, não junto, né? Não Sim. conecto com o outro, né? Não, essa questão educacional acho que é um ponto, assim, daria pra gente fazer um podcast sobre, né? Porque, sem dúvida, há um distanciamento tão grande da realidade educacional. Essa é a minha área de atuação, educação, né? Tão grande do que ensino básico, fundamental, lá, seja o que for, tem da realidade do mercado de trabalho, né? Estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Sim. Eu, dentro da empresa, fazendo formação, qualificação das pessoas para ocuparem posições iniciantes numa cadeia, né? Vira papel do setor privado. Vira do setor Ponto. privado. E a empresa que não faz isso, ela não tem recurso, ela não tem profissional, Total. né? Especialmente em áreas mais remotas, enfim. Isso aí se amplia, né? Enfim, vamos avançar aqui, porque o papo tá muito bom. esquentando, Tá esquentando, né, Luiz? Eu queria aproveitar que a gente está falando de mercado de trabalho, antes da gente avançar, assim, vocês são ícones hoje, assim, tem uma trajetória de sucesso, de conquista, de ruptura, de busca por novas oportunidades. E acho muito legal também porque vocês estão levando a experiência de vocês para outras pessoas, o que eu acho a beleza da história, né? A transferência da experiência, de poder conversar com os estagiários, de conversar com as plateias e falar e esclarecer e tal. Então, antes da gente avançar, contem pra gente o que vocês fazem, né? Porque a gente não tá aqui também à toa, né? Qual é a atividade de vocês hoje? Por que vocês entraram nisso? Como é que vocês viram nisso uma oportunidade? Contar um pouquinho dos bastidores do que vocês fazem no palco de vocês. Boa. Bora lá. Um abraço. Por favor, gente. A U nasce. Vamos lá, eu sou fundador da Academia do Universitário, né? Academia do AU. A U, ela nasce da minha dor de ter muita dificuldade para conseguir meu estágio. E aí, no começo da U, a gente levava cursos de Python, negociação, liderança, Excel e tal para dentro das faculdades, fisicamente. Eu entro para o mundo mais startupeiro porque teve uma aceleradora que veio de Portugal, veio aqui para o Brasil, eu passei com um projeto. Uma A sua aceleradora formação qual é? Só para eu entender o antes. fazer economia. Economia. Na UERJ aqui, que é no Rio de Janeiro, né? Uhum. Tive muita dificuldade e tal. Aí a U, ela nasce depois dessa minha dor. De fazer esses cursos, comecei a entrar mais no mundo de entender mais sobre escalabilidade, como é que é startup e tal. E aí de 2019 para cá, os nossos alunos, o que eu fazia para todo mundo entender? Eu vinculava as aulas com algum case, alguma necessidade de alguma startup, fazia eles montarem um case, gravava, montei uma banca de RH de voluntários, a galera dava feedback e afins. Eles começaram a ser empregados
começavam a me questionar se eu conseguia entregar esses jovens, né, para poder entrar no estágio e tal. Eu pivoto esse modelo, então faço uma mudança e passo a fazer processo seletivo no estágio de 2019. Começo a validar, começo a rodar com pequenas e médias empresas e tal, até que começo a me posicionar mais como uma HR Tech, né? Então ser realmente uma startup focada em RH. E hoje o que a gente é uma solução definitiva para aprimorar e modernizar todo o ciclo de estágio. Bacana. Então faço atração, seleção, gestão contratual e desenvolvimento da Mancurvagem, da TIM, da Volkswagen, da RD, né, que é a Raia do Brasil. Então eu atuo ali muito para poder tangibilizar o que é aquela marca empregadora para o jovem. Ele não tem ideia de como é que funciona. Raia Drogazil, conheço a farmácia, é para trabalhar na farmácia. Não entende o O que está corporativo. por trás, né? Toda a estrutura que existe, né? Então, a gente vem muito nesse papel e eu tive sempre um cerne muito forte de aprendizagem, né? Então, eu crio a University para a gente poder capacitar a galera desde BI, Excel. A gente recentemente, liberou um curso de AI mesmo, então a gente legal. pegou o head de AI da White Martins e um consultor de AI para poder ensinar a galera a usar, etc. E tem coisas bem voltadas para soft skill. E depois eu desenvolvo ele rumo à efetivação. Então, a jornada de efetivação. E é isso aí. Então, é muito no contexto de realmente ajudar as empresas a se comunicarem, empregar essa galera e ajudá-los rumo a serem efetivados e crescerem na carreira. Sensacional. E tem mais, me ofereço para ser voluntária. Ó, a gente tem super mentoras, tá? Eu super ofereço. Não tem nada a ver aqui com o podcast, mas A gente tem soft uma skill. área dedicada a pessoas do mercado que ajudam os estagiários, eles marcam one-on-one e tal. A gente faz evento paredel também para ajudar o universitário. Gostei. A gente fala sobre isso, mas parabéns, que acho que você pegou um pedação ali de uma... Sim. Certamente, você estudou o mercado, viu o nicho que tinha ali, uma oportunidade, né? Muito legal. Feliz. Luiz, conta pra gente. Vamos lá, eu sou fundador da Trop, que é uma consultoria de geração Z que ajuda marcas a rejuvenescerem estratégias de negócio. Foca ajuda a marca a ficar jovem e através da Creator Economy. E eu vou explicar o que é a Creator Economy. Primeiro que eu falo que eu trabalho com esse mercado antes dele chamar esse mercado. Porque eu trabalho com criadores de conteúdo já tem 8 anos. Então era bem nos primórdios ali da transição do conteúdo em texto dos blogs para os conteúdos em vídeos dos blogs. Eu peguei bem o comecinho ali da internet das pessoas que também começaram a ser enxergadas como profissionais e que virou, inclusive, a profissão de desejo da Gen Z, né? Entrou na categoria das novas profissões de todo mundo quer ser youtuber, influenciador digital hoje. E aí a Trop nasceu em 2021 nesse contexto de pandemia em que as empresas não podiam mais, dentro do marketing, patrocinar eventos físicos. E o meio de conseguir ainda ter relevância e desconectar com um consumidor que estava em casa era a partir do digital. Então eu brinco que eu tenho um quadro de honras em casa de marcas que a gente ajudou a criar o perfil no Instagram. Marcas que a gente ajudou a criar o perfil no TikTok e a publicar o primeiro vídeo vertical, assim. É o beabá, né? Exatamente. Assim, é introdução, ambientação ao mundo digital. Exatamente. Então a gente ajudou muito no processo de transformação digital de muitas companhias que não investiam no marketing digital naquela época e menos ainda no marketing de influência, que faz parte do que a gente chama de Creator Economy. Então virou uma economia, né? A economia dos criadores, justamente porque hoje movimenta muitos bilhões de dólares, não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. A gente veio nesse contexto e aí hoje a Trop tem 3 anos e a gente atende marcas bem legais. A gente trabalha com P&G, Mondelez, Meta, Itaú. Trabalha com clientes que estão querendo aí se aproximar dos novos consumidores, mas precisam entender. E aí junto da Trop a gente tem um braço de pesquisa, que é o Instituto Z, justamente para quem são esses novos consumidores? Quem é a geração Z? Quem é a geração Alpha? Qual a diferença entre elas? O que essas pessoas esperam das organizações? E aí que a gente olha e a gente percebe que não é um problema só do marketing, exclusivo na realidade. É um problema do RH, é um problema do pessoal de inovação de produto, é um problema de tecnologia, é um problema generalizado das companhias não estarem entendendo quem são esses novos consumidores e o que eles demandam tanto. Então a gente vem para justamente suplementar, ajudar a fazer tudo isso e a gente ajuda através do criador de conteúdo, através da Creator Economy. Tu vive um desafio muito doido, né? Assim, porque tu pega empresas também muito tradicionais. Isso, que exatamente. precisam se comunicar. Uma linguagem completamente. E elas entenderam que
Porque assim, imagina uma pessoa lá de dentro trazendo as ideias que tu traz. Provavelmente era não, exatamente. não. E aí, tipo, mudou. E aí agora contrata. Exemplo, Serasa Experian. Eu tenho um vídeo que eu fiz pra eles que é: você vai querer ter o teu nome na Serasa hoje. E aí eu falo do programa de estágio deles. Nunca que isso ia ser aprovado. Claro. Tipo assim, Totalmente. não. Porque Se não tá fosse você brincando criando com uma né, coisa- uma coisa que ninguém é. quer. Né? Você faz ali a Então- dualidade da história E é divertido que aí a gente também zoa e faz as exato. coisas que. e traz humor. Aham, Sim. mas por isso que eu falo Porque que é isso, o criador né? de conteúdo ele tá ajudando a marca a resolver problema, porque muitas vezes o profissional de marketing que tá sentado lá na cadeira de tomada de decisão, ele quer implementar uma ideia assim, ele quer ter uma estratégia diferente de comunicação, ele enxerga aquele canal como um novo meio de alcançar uma parcela Aham. significativa, mas ele recebe não. Ou, vamos seguir o tradicional, vamos investir nos Sim. canais que a gente tá Sim, sim, acostumado. sim. E aí quando vem o creator, que é a pessoa de fora, E que traz a real, né? e Sim. traz o número, né? E faz. E aquilo isso. dá muito certo. Aí a pessoa volta felizona pro diretor, pra diretora e fala: eu falei que ia dar certo. Eu Olha não só o disse, resultado." eu não disse. Exatamente isso. Muito. Então, vou aproveitar que vocês estão trazendo isso. Eu queria entrar exatamente um pouquinho mais a fundo nessa mesma questão, que vocês têm essa experiência como empreendedores. Mas, assim, se a gente for olhar, então, do geral da geração Z, o que está por trás na relação com as empresas? E aí eu queria que a gente fizesse uma análise dos dois pontos de vista. Quais são as expectativas que os estagiários, os profissionais que estão iniciando a sua vida profissional têm? O que eles esperam dessa relação de trabalho? O que eles valorizam? O que eles não aceitam? Né? Porque eu acho que é legal a gente falar assim, o que é assim, ó, nem pensar, porque senão tô caindo fora agora. E o que aqui do outro lado da história o que tem acontecido na visão de vocês, se é que eu acredito que sim, mas enfim, fica a pergunta, essa evolução da própria forma das empresas se relacionarem com essa geração, né? Que impacto está acontecendo? Que evolução a gente tem? Ou também assim, o que ainda está ruim demais e que precisa melhorar? Então, vou fazer uma avaliação do mercado dos dois lados. Do jovem que está entrando, que cabeça é essa, o que espera lá, e da empresa que está contratando. Que ao mesmo tempo, o que me chama a atenção, e aí eu quero que vocês me respondam isso é uma dúvida pessoal, eu ouço, e às vezes eu fico meio desconfiada quando eu ouço, e quando vocês falaram aqui agora algumas marcas, aí a dúvida até aumenta, assim, eu ouço assim, a economia tradicional, a empresa tradicional não me interessa tanto. Eu quero a inovação, eu quero a startup, eu quero iniciar um negócio próprio, blá, blá. Mas, por outro lado, vocês falam da segurança, Sim. da questão financeira. Aí você vem com nomes, não vou repetir aqui, porque a gente não vou falar o nome das, mas Vamos empresas falar. muito tradicionais, né? Sim. Você citou algumas aqui, você também citou, são empresas muito tradicionais. Então, essas empresas continuam atrativas? Elas estão já no estágio que elas conseguem atrair, reter essa geração? Primeiro, eu entendo e vejo que o que a geração Z muito tem demandado no mercado é a mesma fluidez que ela possui. Isso. Então, se hoje eu me comporto dessa forma e amanhã de forma diferente, eu já mudo. Eu espero isso do outro lado, eu espero isso da corporação. Eu quero que a empresa também consiga fazer com que eu cresça de modo mais acelerado. Eu quero que a empresa invista em mim, mas eu não quero também ter aquele vínculo com ela. Porque se amanhã aparecer uma proposta melhor ou outra empresa que me pagar o dobro, tchau, não vou me apegar àqueles valores e àquele lugar que eu tava ali presente. Então, mas eu acho que o ponto de partida também das perguntas que você fez, e eu acho que é importante a gente destacar, e que eu sempre trago também para toda a mesa de discussão, que geração Z você, marca, quer falar? Porque hoje, e aí é o discurso que ele não aplica só ao marketing, mas que ele aplica também ao RH. A gente tá falando de que a geração não é só um recorte demográfico. Perfeito. Logo, não é só eu falar que é a parcela de 10 a 28 anos de idade. Não. Perfeito. Então, se não é só a gente olhar pela demografia, acho que a gente tem também que olhar quais são os grupos, quais são as comunidades que a gente também tá querendo atingir. Então, qual geração Z? Porque sim, vai ter a geração Z que o que ela quer é a estabilidade da empresa tradicional, porque foi isso que foi plantado na cabeça dela desde quando ela é criança. Sim. Então que sim, vai fazer sentido ela começar como estagiária, ela quer ter crescimento dentro de uma indústria.
que é tradicional, que é o modelo que a gente tanto conhece. Mas vai ter a parcela que a gente consegue traçar, que tem um perfil muito mais desenvolvido de querer empreendedorismo, inovação, e vai querer para uma startup, para um ambiente mais instável. Mas eu acho que o ponto É a história das alternativas que vocês trouxeram, que Exato. ampliou muito, né? Não existe um caminho único, né? Exatamente. Aí o how-to que eu deixo, assim, o prático, né? O que a gente faz enquanto marca, enquanto corporação. Como a gente filtra isso? Como a gente consegue estudar o comportamento daquela parcela de candidatos ou de pessoas profissionais que a gente quer trazer para o nosso negócio? Então, os testes estão realmente funcionando? Você só está olhando que é massiva, nasceu a partir dessa data, então é Gen Z, pronto, então resolvi minha... Não. É tudo igual, né? Exatamente, tipo, não é. Nenhuma geração Sim. foi homogênea o suficiente pra gente generalizar, então não tem por que isso continuar Por isso que vem os acontecendo dessa forma. estereótipos, os rótulos que são inadequados. E Exatamente. essa leitura que você falou é muito mais criteriosa de entender características que estão também comunidades dentro dessa geração, né? Exatamente. E aí, o jogo da sinceridade que o Diego também me trouxe pra mesa, sabe? O que você quer de objetivo de vida mesmo? Porque, e aí é muito difícil, inclusive, pra boa parcela da Gen Z responder essa pergunta do Sim. quem você quer ser no futuro. Pô, o futuro na pandemia era não sabemos se vai ter amanhã, não sei se meus pais vão continuar vivos, Sim, então... sim. É a geração do agora, a geração do imediatismo, a geração do o prazer vem em um clique. Logo, é difícil olhar para um longo prazo como as outras gerações olhavam. Se a gente compara a geração X com a geração Z, a geração X aos 25 anos, casada, tinha filhos. Sim. Tal. Então, peraí, qual é o futuro que essas pessoas esperam? Alguns vão ter uma perspectiva muito clara, desde muito cedo, outros nem tanto. Mas eu acho que é a gente estabelecer que não dá pra tirar uma regra única e querer, sabe, uma fórmula de Bhaskara, vamos aplicar pra todo mundo, que vai dar o resultado lá final igual. Sim. Eu vejo também que as empresas tentam ao máximo melhorar o seu storytelling para se vender, né? Exemplo, a gente faz divulgação para BAT, antiga Souza Cruz, né? E aí tu olha Souza Cruz, geração Z, Isso é uma questão, né? entendeu? Aí, putz, isso aí, Sim. será? E a BAT é top employer. Eles investem muito em employer branding e em melhorar de fato a vida da galera que tá lá dentro. O trainee deles é 10 mil reais mês de salário e etc. Então eles jogam muito com os benefícios, com as coisas lá de dentro para poder trazer essa galera. E eles melhoram muito o storytelling porque chamam as pessoas para transição, né? Para transição do modelo de negócio e afins. Então, exemplo, contrato para offshore, petróleo, óleo e gás, poluição. Mas não. Aqui, ó, olha o rebranding na marca, olhando para eólica, solar, tal. Aí eu contrato para Volkswagen. Pô, tá. Ah, não, mas tem uma área de P&D aqui e tal, dos carros elétricos. Tu entra lá na indústria, tem carro elétrico espalhado para tudo quanto é lado. Então, as empresas estão jogando o jogo também. Só que muitas das vezes elas não conseguem mostrar isso tão bem. Aí entra você, entra eu ali para poder solucionar isso, assim, mas... Ajudar nessa comunicação, né? Então eu vejo que o storytelling ele vai se adaptando para poder lidar com as novas gerações também. Então é um pouco do que eu enxergo que a empresa tem feito para poder trazer essa galera para o jogo. Que traz um impacto, de fato, no seu negócio, né? Porque, enfim, acredito que o storytelling seja verdadeiro. Sim. Sua primeira pergunta aqui, o que a geração Z espera dentro do mercado? É a verdade. Pois é. Hoje, se a gente olha, tem muito criador de conteúdo que inclusive só cresceu na internet porque mostrou a realidade nua e crua. Então mostrava que a casa não tinha reboco na parede, e aí outras milhares de pessoas falavam, pô, que também é assim, tá tudo bem. Você tá falando o que eu vivo, né? Exato. Ou então, eu discuti a saúde mental. Aí a pessoa com 15 anos falando, não, porque eu tenho depressão. Aí várias outras apareciam ali e criavam-se essas comunidades online. Porque tá ali, dentro da mesma situação, né? E tem um dado, tem uma pesquisa que mostra que a geração Z, o que mais clama das empresas é justamente essa verdade, que no momento da decisão de compra, eu consiga ver os valores daquela empresa pra eu decidir se eu vou colocar meu dinheiro ali ou não. Sim. Então são pessoas que são questionadoras. Eu até brinco que você tem a embalagem lá mostrando que 8 em cada 10 pessoas apontam que o produto é confiável. Mas quem são essas 8 em cada 10? Eu quero saber quem são pra saber se realmente é verdade, sabe? São questionadoras. Querem muito ver se o discurso, ele não é só o discurso, que se isso é a realidade do negócio. Então, é desafiador para as empresas conseguirem exibir cada vez mais isso, mas as que entenderam que não é sobre o estado perfeito
da viagem perfeita, tudo é lindo, tudo é Falar da própria maravilhoso. vulnerabilidade, né? Ou do lugar até de Mostrar o dúvida, processo. exato, de reconstruir ou de criar enfim, algo novo, né? Acho que o que você está trazendo é E isso. que precisa dessas pessoas, Exato. precisa do jovem para ajudar a fazer essa É. transformação. Nós somos os responsáveis pela transição, né? Exato. Querendo ou não. Então não adianta, não vou entrar porque a empresa faz isso, mas a empresa fatura bilhões com isso, ela vai continuar fazendo isso. Mas é um discurso durante da a transição. verdade, né? É Sim, isso que você está sim. falando, porque às vezes tá o storytelling, que é a história que aí daqui a pouco vira o Oscar, Aí né? eles Aquela saem. história que você fala, ó. Não, aí a galera sai. Exato, e aí muito rapidamente você vai perceber que aquilo não funciona. Grãos Então, de tolerância a reputação da empresa vai pro buraco. Tem um vídeo no TikTok que viraliza da pessoa Que mostrando, vai. é verdade. Ah, é? Tem, ué. Meu último dia de trabalho aqui. Pô, já vi vários. Gente. É. E aí A galera manda gravando ver. tudo, Ixi, E as empresas têm muito medo desse cancelamento. pois é. Só que eu acho muito superficial. Não sei o que tu acha, assim, mas... Por quê? dura uma semana, né? Assim, aí tudo vira o Você cancela a status quo. pessoa, É. aí uma semana de cancelamento, aí a pessoa ainda cresce em cima do cancelamento e Sim, tá tudo bem. E continua o jogo. Aí tu fala, o efeito efêmero, né? Assim, uma sim. coisa. tudo superficial. Muito bom. Fez pensar aqui. Queria falar agora sobre um tópico que a gente também já falou, porque as coisas vão se entrelaçando, não tem como, né? Sobre a questão da liderança, né? E aí eu pesquisei nos LinkedIns de vocês, eu até trouxe, eu achei tão legal. O Luiz fez uma publicação recente que você colocou a comparação da resposta, da postura entre um millennial e um Gen Z. Então você colocou assim, um millennial falaria assim, tenho que ficar na empresa por pelo menos um ano para não sujar a carteira. E o Gen Z fala, se tá ruim em 3 meses é tchau. Aí você colocou um outro, empresa é o sobrenome, sou fulano da XYZ. Aí o Gen Z fala, autoimagem como maior valor, preocupação é ser fiel comigo mesmo. E aí você colocou uma coisa que eu fiz correlação, e até achei legal, e estou falando disso porque é um público que me assiste, que eu me relaciono. Você falou que estava no CONAR, né? E que você viu muitas discussões, muitos debates sobre a questão da dificuldade, tanto do RH Sim. quanto do líder, né? De lidar e de liderar a geração Z, né? E do ponto de vista até da retenção mesmo, né? Porque já é difícil atrair, mas reter é bem pior, né? É aquela história da diversidade, né? Sim. Uma coisa é diversidade, outra coisa é inclusão, né? Eu cuido daqui, trago, mas e aí? O que você está fazendo para poder, de fato, isso ser verdade, né? Não ser só um discurso bonito. Então, assim, com base nesse cenário, né? Dessas comparações que vocês fizeram, desse ponto que você levantou, que é verdade, né? Queria muito entender essa dinâmica na visão de vocês, do líder e do liderado, né? Porque aí sim a gente volta àquela questão que vocês já levantaram um pouco atrás, da diversidade etária. Uhum. Aqui é onde é o encontro das águas, né? Aqui a gente vai ter o líder, né? Não só pares, mas certamente a liderança é uma liderança em geral, não sempre, em geral de uma geração acima ou 2 acima, né? Dependendo da estrutura. Esse design organizacional ele é bem complexo, né? Então, e aí, o que rola do ponto de vista dessa relação, né? Como é que a gente pode aqui, eu acho que assim, aproveitar essa nossa conversa, como a gente pode ajudar essa liderança desesperada, desorientada em relação a assim, como eu lidero a geração, quais são as práticas que eu deveria incorporar, né? Para que de fato eu me comunique melhor, eu me aproxime. Eu também falei de distanciamento na introdução, né? Logo que a gente começou a falar, eu vejo que isso cria distanciamento. Como criar conexão, como criar uma relação, né, de troca, e muito no sentido também dessas práticas de gestão, né? Independente só da atuação do líder, que preocupações a empresa, do ponto de vista de RH, e aí a gente está olhando aí, né, práticas de gestão, precisa repensar, né? Que a gente tem práticas lá dos anos 60 ainda, das empresas, né? Sim. Então, assim, o que muda do ponto de vista de práticas de gestão e o que muda de comportamento de liderança? Até cruzando com alguns líderes e gestores que vez ou outra trazem questionamentos meio desesperadores, assim, o que eu faço? Eu não sei lidar com isso. Mas é bem assim, tá?
Mas o ponto, a gente tava falando muito sobre o discurso da empresa ser verdadeiro, mas eu acho que o discurso... Vamos pensar que a maior referência para alguém que é estagiário, para alguém que é aprendiz, para quem tá ali na sua primeira experiência profissional, é quem é líder direto, é quem é gestor direto. Então, o discurso dessa pessoa tem que ser muito verdadeiro também e muito também na parte prática da coisa, sabe? Porque eu entendo que algumas organizações não têm espaço para aquela pessoa realmente crescer. Sim. Realmente, sei lá, de 100 estagiários, vão ter 2 vagas para serem efetivados. E aquilo não é aberto, aquilo não é informado, então são criadas falsas promessas, são criados... Perfeito. O joguinho corporativo que sempre funcionou e existiu muito no passado para gerações anteriores, mas que para essa vai doer mais. Vai doer mais e aquilo, a conta vai ficar mais cara no final no final para a empresa, sabe? Para o próprio gestor. Então, eu sinto que ainda falta um pouco do jogo dessa verdade, do trazer à tona. Tem espaço para que você cresça? Tem espaço para que você floresça aqui dentro? Tem espaço para que você consiga avançar, se desenvolver? Não tem. Também quase o famoso momento do saber deixar ir, sabe? Saber realmente ser coerente com o que tá possível ali dentro da realidade. Então, eu acho que esse é um ponto quanto à Perfeito. postura do líder e do gestor, mas eu acho que a gente tem um papel enquanto líder e gestor também muito grande. Eu falo isso até pela minha experiência empreendendo. A gente está lidando com uma geração que não vem com amparo, muitas vezes, do contexto familiar, e não vem com um amparo educacional. Então, a gente acaba ganhando uma responsabilidade muito grande de letrar, então, de ensinar, de criar e mostrar visões de como é o mundo e de como aquilo funciona. Então, e por mais que a gente entre na seara básica vamos criar plano de carreira, vamos olhar para a lógica de desenvolvimento, mas eu acho que é muito ainda no discurso e pouco no prático, de conseguir sentar com essas pessoas e o que você quer, o que você espera, o que você também tem de expectativas em relação a isso aqui. Porque talvez a expectativa que a pessoa tenha quando ela entra ali no primeiro dia dela é totalmente diferente do que vai ser a realidade ou do que o dia a dia vai corresponder. Perfeito. E aí que, às vezes, é muita conversa informal ali do dia a dia que a gente cata várias coisas e fala... Tá vendo? Às vezes era uma conversa que lá atrás tivesse acontecido. Já teria, né? Resolvido meio mundo, milhares de problemas e milhares de coisas, porque a empresa não vai trazer uma resposta rápida, algumas mudanças estruturais, que talvez aquelas pessoas vão entrar com essa demanda já muito emergente de e aí, isso não vai mudar, isso não vai acontecer, essa cultura vai ser assim sempre. E às vezes mostrar o histórico de, olha, isso aqui é assim há 50 anos. Não vai ser em 5 meses de estágio. Você vai mudar tudo, né? Exatamente. E a conversa é o quê? Presencial ou online? Depende do modelo que a pessoa está contratada. Não adianta querer forçar. Preferência online, né? Depende. Se contratou no online, não vai querer assistir presencial depois, porque a galera não vai querer, não. Mas. Tem que ser aqui, não combinamos isso, Exato. né? Seja verdadeiro, né? Cumpra sua promessa, né? Exatamente. Diego. Eu provoco muitos gestores dizendo que os estagiários são a marca pessoal deles. Muito bom, gostei. Se o estagiário é desenrolado, mérito do gestor. Se ele é desorganizado, faz as coisas erradas. Espelho, acaba sendo espelho, né? É culpa do gestor. Justamente porque, beleza, tem gente que vai ser melhor na comunicação, né, e tal. Cada pessoa com sua característica. Mas se você tá mantendo aquela pessoa, tá dando feedback e tal, a pessoa, consequentemente, em tese, a gente vai evoluir. E eu sou muito pragmático ao lidar com pessoas. Isso, durante a minha vida de empreendedor, me fez ser mais pragmático. Então, meu estagiário não me ouve, eu demite. Demite, ué. É um estagiário, não tem vínculo empregatício, ainda é até mais fácil. E faço os acordos, então, certos na próxima vez. Então, eu acho um absurdo o estagiário tem contrato de estágio normalmente 6 meses. Aí tem uma avaliação por semestre. Então, assim, o estagiário, no primeiro emprego dele, ele tá perdidinho e ele não recebe feedback. Não recebe orientação e não recebe feedback. Então, feedback é só na mas renovação. ele deveria ser protagonista. Não tem ferramentas para ser. Perfeito. Então, ou então chega e pega a universidade corporativa e fala assim, se jeito. Vai lá.
E às vezes a universidade corporativa já está antiga, não se comunica com a Gen Z, o vídeo é de 2 horas, mas é de 3 minutos em módulos para poder avançar e ter o sentimento de avanço, né, e tal. Então, a empresa precisa de boas práticas de gestão, você mais do que nunca sabe, mais do que a gente sobre isso, para poder lidar com a galera, entendeu? Tem que ter one-on-one, o feedback não precisa ser também só formal, tem um feedback informal, a conversa, fez errado, conversa, tá errado. Conserta aqui. É assim. Então falta muito disso. Exemplo, eu para contratar na U, eu tenho feito um processo, eu gravo um vídeo, eu pego o job description da vaga, eu leio o job description da vaga, explicando e trazendo a realidade da U. E falo assim, galera, leia, e quem leu me manda uma DM no LinkedIn. Não são todos que vão mandar, mas quem mandar é o que eu quero ver. E eu deixo muito real, muito claro, assim. Então eu tento sempre tangibilizar também com os clientes, a gente grava vlog, pega gestor para falar, gestora, estagiário que está lá, gente que foi efetivada, para poder tangibilizar um pouco mais da realidade, que aí ele entra um pouco mais envolvido com a realidade corporativa daquele ambiente, sabe? E eu pergunto muito sobre liderança para eles, né? E a expectativa que os estagiários, né, Gen Z tem, como está entrando no mercado, é que o líder se preocupe com o desenvolvimento deles. Justamente isso, assim. É o pedido deles. Que o líder me ajude. Não estou falando de ser babá, de andar com a mãozinha, mas que traga esses feedbacks. Abra ali então a universidade corporativa, cara, vem cá. Baseado nos teus gaps. Assiste isso. Depois me dá uma devolutiva. É uma mentoria mesmo. É isso. Tratar o líder como mentor. É isso que eles precisam. Mas é uma geração que aceita feedback? Porque existe uma polêmica em cima disso, né? Dizem assim, é uma geração que não escuta muito, que se defende mais do que a... E você falou que, por outro lado, já li, já vivi e conheço, tenho geração Z trabalhando comigo também, que pedem feedback, querem feedback, né? Então, assim, fica uma coisa assim, tem gente que não, eu acho que eles precisam e gostam. Sim. Mas qual é a visão de vocês? As pessoas querem ser ouvidas, voz a gente sabe que todo mundo tem. Então, acho que tem um pouco desse lugar de sim, é o famoso aceita, mas também não quer demonstrar que aceitou. Eu vou dar um exemplo meu muito rápido, né? Não sei se a gente mantém isso no podcast, pode até tirar depois. Mas eu tenho uma enteada que eu peguei nos 18 anos, 17 anos, né? E foi muito engraçado, porque assim, ao longo dos 18, 19, 20, 21, tudo que eu falava, eu achava que ela não ouvia. A gente conversava, eu falava, não adianta, eu já falei. E hoje ela tem 30 e poucos anos, e ela fala assim, porque aquilo que você me falou, porque aquilo que aconteceu, porque da minha casa, ela já casou, da minha casa eu estou fazendo assim, porque eu aprendi com você. Aí eu falo, nossa, não é que serviu? Demorou, mas serviu. Não, então assim, não foi em vão. E ela reconhece, ela fala, muita coisa eu aprendi com você. Hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu me espelho, né? Claro, no pai, na mãe também, mas assim, eu faço parte dessa comunidade dela. E eu fico orgulhosa, porque eu falei assim, eu não me omiti, porque às vezes eu dizia, às vezes eu falava, eu estava achando que eu estava falando ao vento, né? Sim. Mas ela falando, não, mas eu me lembro o dia que você falou tal coisa pra mim. Eu falo, caramba, então eu acho assim, que eu estou querendo reforçar, exato, e eu já falei isso, porque eu acredito nisso, eu trabalho com isso, a comunicação, ela precisa existir, essa conexão, né, e é isso, você vai falar, o outro pode não gostar, o outro vai reagir, você vai ouvir também o que você não quer ouvir, mas é dito, é transparente, são as conversas difíceis que a gente tem que ter, né, com honestidade, autenticidade, e isso aproxima as pessoas, né. A gente não precisa concordar para ser amigo, né? Exatamente. A gente não precisa estar na mesma página para ser amigo, mas deixa eu saber o que você pensa, o que eu penso. Olha, isso aqui a gente está super... Mas aqui a gente... Tá bom, cada um no seu lugar. O que a gente faz para resolver esse assunto juntos, né? Eu acho que a liderança tem muito esse papel de acordos. Vocês usaram essa palavra, acordos. Eu vejo... Estou me alongando aqui porque eu me empolguei, mas eu vejo, por exemplo, a gente faz conversas e não faz acordos. Aí você conversa, sai. Aí você fala assim, e aí? Qual o próximo passo? Né? O que vai ficar ali? Não houve acordo, né? Então você sai igual que entrou, porque não sabe exatamente o que você vai fazer a partir de agora. Bem, estamos caminhando para o fim
E tem aqui um tema que eu acho que é importante que a gente também debata, converse, que é sobre a questão da diversidade geracional, né? A gente já falou aqui na relação com a liderança, mas eu queria olhar de uma forma maior dentro da organização o impacto que isso pode trazer, né? A gente vê qualquer texto que a gente vá ler a respeito de diversidade geracional, a gente vai falar sobre inovação, Sim. mais soluções, vai falar de... Mas por trás disso, alguns comportamentos precisam ser vividos para que isso aconteça. Então eu queria muito também ouvir de vocês como é esse mix geracional, assim, que práticas favorecem essa maior colaboração. E também acho que é legal trazer duas questões. Que ajustes precisam ser feitos para que esse mix dê certo, né? Quais são as questões que são estruturantes, que precisam ser repensadas, porque senão fica só no discurso, na minha visão, né? Ótimo, estou contratando, mas aí coloca um aqui, outro ali. E por último, um pouco de como é que vocês estão vendo o papel de vocês com a geração que está já começando a entrar no mercado, né? Que é alfa, não é isso? Então, assim, como é que é a relação de vocês e de que maneira que vocês entendem que vocês podem contribuir positivamente, né, para essa agenda corporativa, né? Para que talvez eles tenham um caminho mais fácil do que o que vocês estão tendo, ou que pelo menos, enfim, o resultado seja mais positivo nas relações. Que aprendizados vocês podem passar para eles? Boa. Eu acho que o primeiro ponto, assim, eu não acredito na lógica de que é sobre a geração da vez. Que isso passa. Perfeito. Da mesma forma como né? 7 anos atrás a gente estava falando muito mais dos millennials, agora a gente está falando da Gen Z e muito em breve a gente só vai estar falando sobre a geração Alpha. E é muito mais, quando a gente olha nos aspectos de diversidade, a gente também tem que olhar para a diversidade etária. Sim. O etarismo é um preconceito, o etarismo acontece principalmente com pessoas mais velhas, que cada vez mais estão sendo retiradas do mercado de trabalho com a acusação de estar muito velha para ocupar a posição que ocupa. Na contrapartida de que poderia ficar porque tem saúde, tem mas exatamente. Às vezes, né, tem poder econômico e conhecimento, enfim. E que também acontece com a geração mais nova que está tentando entrar no mercado de trabalho e não tem experiência, não tem ninguém capacitando e não tem idade. Então, sabe que esse bom lembrar, né, que o etarismo acontece em qualquer dessas situações. Exatamente. E então, para mim, o ponto de partida é muito esse. Se a gente está olhando para diversidade, também a gente tem que olhar para a questão etária e a gente tem que pensar em como a gente estrutura nossos times para que essas interações aconteçam. Porque é exato o que você trouxe. Não é sobre, beleza, eu tenho lá todo um board de diretores que estão dentro da geração X, da geração Baby Boomers, mas essas pessoas não têm contato nem com juvenilidade e vice-versa. Então, como a gente... E aí, também o ponto que eu trago é como a gente estimula essas conversas e esse ambiente de troca. No sentido de o quanto as pessoas mais velhas têm muito a ensinar, porque são as que mais detêm tempo de mercado, experiência, dominam o negócio como ninguém. A gente não pode tirar esse mérito. Mas o quanto também a geração mais nova vem com uma força de ensinar, principalmente a lidar com o digital, a lidar com a internet, a favorecer employer branding, sim, a mostrar o quanto aquela empresa tem movimentos sociais e de impacto também significativos, a atrair as próximas gerações e jovens talentos a também ingressarem no futuro. Então, é muito... A rejuvenescer a marca. A rejuvenescer a marca, né? O meu trabalho na troca. Exatamente. Então, é muito desse lugar. Como a gente estimula esse ambiente, como a gente favorece para que essas trocas intergeracionais aconteçam. Então, eu olho que todo time tem que ter, sim, a diversidade geracional também, para além das outras diversidades que a gente vem discutindo. E aí, a segunda pergunta que você trouxe quanto à geração alfa. Primeiro, acho que a Gen Z já não tá tão novinha, né? A partir do momento que a galera tem 28 anos os mais velhos. Então já casou, divorciou, não foi pro Serasa. Não foi pro Serasa. Ao mesmo tempo que a geração alfa também já não tá tão novinha, já não é mais só criança. São os nascidos de 2010 em diante. Será que Serasa vai patrocinar a gente? Deveria. Porque, imagina, a galera de 14 anos já tem direito a entrar como aprendiz de empresa. Sim, sim. Então a gente tá vendo já as primeiras pessoas alfa entrando no mercado de trabalho. Então eu acho que muito do ponto... E aí que a gente também já vê muito o ruído intergeracional. Então o ruído entre a Gen Z com a geração alfa. Ainda tem mas eu falei rápido, da inteligência artificial, Isso, né? Vamos falar.
Ainda tem a questão da alfa já pegar Isso meio que o que já- hype disso de uma maneira muito mais tranquila do que as gerações anteriores e tudo Claro. mais. Então, assim, cara, é que a alfa, naturalmente, eles vão entrar como aprendiz e tal. E é divertido Você ver não essa tá galera trabalhando com nova. ela? Você Não, já porque tá- eu quase não faço aprendiz, Não, assim, tá. meu maior foco é estágio. Então é uma galera que vai ter mais muita facilidade de fazer várias coisas assim. Então a galera é muito disciplinada de uma maneira muito mais ágil, né? E habilidade de comunicação também, né? Ué. Não, abre o tweetzinho e aí a galera fala. E uns moleques com 1 milhão de seguidores, assim, um moleque falando. Eu peguei um moleque que ele é dos Estados Unidos falando de ciência. Aí ele, os mushrooms e tal, falando de. Gêniozinho, aquela. E aí é um moleque que grava um videozinho, assim, é muito maneiro. Então, essa geração vai se expor e vai ser muito mais vulnerável que as outras. E Vocês vulnerabilidade abriram é um também, né? poder, assim. Então, eu acho que vai ser bem divertido acompanhar. O que eu não sei como é que vai ser também vai ser a saúde mental dessa galera, né? Aí a gente vai descobrir ali ao longo da jornada, que pode ser também abalada, porque, de novo, assim, as gerações vão passando, vai jogando a bola para outra, né? Então a Gen Z vai jogar, agora a Alpha que se resolva aí com esses problemas. A gente sai preocupada com isso, né? Assim, eu fico pensando muito sobre essa questão da saúde mental, do bem-estar, né? Desse cuidado, o que que a gente pode fazer como coletivo, né? Independente de geração, Sim. para melhorar esse estado geral, né? Do viver, né? Do conviver, do viver. Vocês trouxeram isso várias vezes, isso é muito importante. E não só como corporativo, não como empresa, né? O que que a gente pode fazer de melhor para a gente mesmo e para os outros ao nosso redor, né? De acolhimento, de empatia, de conversa, de troca, né? Mas ao mesmo tempo, como eu sou otimista também, como eu vejo muitas coisas de mercado, mais do que nunca existe health tech para dar e vender, né? Então, Acho que até o acesso, né? Assim, né? Porque talvez era um Democratizaram muito o assunto acesso. que era escondido, né? Você falar que está, você até citou isso. Hoje um influencer fala que estou com depressão. Antes a gente escondia isso como se fosse uma Sim. coisa horrorosa. Eu adoro os vídeos do Possível, pessoal né? me arrumando para pegar a minha receita no psiquiatra. É. Sensacional! Não, mas normaliza, né? Exato. Você traz para Exatamente, você fala do assunto. O pior é quando você esconde o assunto. Exato. Sim. Você não quer citar aquilo. E aí as coisas Vira se tabu, tornam- né? Exatamente. Eu queria abrir um espaço para que vocês possam dar o recado final de vocês sobre qualquer coisa, né? Aquela história, microfone aberto, para a gente poder encerrar essa conversa tão inspiradora. Para mim foi de muito valor. Foi um prazer. Fico super feliz de falar de Gen Z, falar com o Luiz aqui, falar com você daí, sensacional. Espero que de fato tenha agregado valor para a galera que nos ouviu, assistiu aqui. No que precisarem para trocar sobre Gen Z, contem comigo. Minhas redes sociais, @DiegoCidade para tudo. Da Academia do Aniversário também, @Academia do Aniversário para tudo. Então, estou super aberto para quem quiser conhecer mais sobre a U, conversar e se aprofundar sobre Gen Z nesse cenário de mercado de trabalho. Daisy, que honra! Opa, De verdade, querido. de verdade, muito obrigada. Amei essa conversa, Eu também, muita amei a troca, você tem muito para ensinar. Oxe, Aprendi muito com você hoje. Com o Diego também, foi um prazer te conhecer. Prazerzaço. bom. Foi legal de poder discutir Gen Z. Acho que faz falta as conversas. A Gen Z está falando sobre a Gen Z. Não é? Não só ser olhada como objeto de estudo de longe, quase numa Exato. jaula no zoológico. Assim. Experimentos. Exatamente. Foi um prazer muito bom. Espero que tenha agregado para quem está assistindo. Também minhas redes sociais, @Luiz Menezes, Luiz com Z, Menezes com Vamos Z. bombar, gente. Seguir, curtir, né? Redes da Trop, @trop.sa. Então a gente se vê por aí com estudos, pesquisas, entendendo mais. Pesquisas, estudos. Eu defendo tanto isso no meu dia a dia. Vamos como atrás de sou informação. atrás de informação de qualidade, né? Sim. Olha, eu vou até ler para não perder, porque eu escrevi com muito carinho isso. Eu quero encerrar, não só expressando a minha gratidão para vocês, mas assim, eu acredito tanto que vocês estão remodelando o mundo que a gente vive. Eu acho que vocês representam tração. E é isso que a gente precisa, tração, para sair desse lugar comum, né, que a gente se meteu.
Eu acho que vocês estão trazendo um olhar novo, crítico. Eu adoro pessoas críticas e adoro uma geração crítica. Isso me faz alimentar uma esperança de que a gente pode ter um mundo melhor. Um mundo mais humano, um mundo mais inclusivo, mais empático e mesmo com problemas, mais feliz, né? Que a gente realmente seja um coletivo mais solidário, né? Não solitário, mais solidário. E aí eu escolhi uma frase, né? Eu sempre termino com um verso, eu escolhi uma frase de alguém lá da antiga, né? Não tem nada de Gen Z aqui. É Clarice Lispector, que é eterna, né? Eu chamo de poeta, não poetisa, para mim é poeta e jornalista, que ela usa uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a geração Gen Z, que é falar na primeira pessoa. Todas as poesias e crônicas dela é na primeira pessoa. E ela tem um espírito muito inquieto, então, também como jovens, e é independente de geração, Sim. a inquietude do jovem. E uma frase dela maravilhosa, que é assim: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Muito bom. Acho que a gente entender isso, a gente entende muita coisa, Sim, né? sim. Dessa inquietude. Então, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Sensacional. Obrigada, queridos. Verdade. Obrigada. Até a próxima.